Dizer que a filosofia surgiu em um momento pontual da história e pelas mãos de uma única pessoa seria uma afirmação bem pouco filosófica. Não é como se os mistérios do universo não fossem suficientemente fascinantes para que o primeiro ser racional que olhasse para o céu em um campo aberto de uma noite estrelada não se questionasse. Que isso, mano? Como bem colocou Platão, a filosofia começa com o espanto. Mas por milênios, a nossa pequenice em relação à imensidão do desconhecido contrastando com as tecnologias primárias e o nosso conhecimento ainda tão escasso, fez com que qualquer explicação sobre os mistérios que nos cercavam girasse em torno de mitos e lendas. E praticamente tudo era um mistério. As ondas no oceano, a chuva caindo do céu, o fogo ardendo, as sombras na floresta, os efeitos das substâncias psicoativas, tudo criava um grande e inexplicável ponto de interrogação. Isso fez com que figuras divinas ocupassem um papel central na vida do ser humano. A mitologia grega é exemplo disso e foi importantíssima para o surgimento da filosofia. Existia Deus para tudo. Poseidon, deus dos oceanos, tempestades e terremotos. Éfeso, deus do fogo e dos metais. Dionísio, deus do vinho e das festas. Afrodite, deusa do amor, da beleza e da sexualidade, e assim por diante para cada fenômeno que precisasse de alguma explicação. Pode parecer um pouco absurdo para os dias de hoje. Temos os avanços da ciência, a alta tecnologia, que no futuro não vai parecer tão alta assim, o pensamento crítico, os anos acumulados de conhecimento. Mas pense bem, não é como se boa parte das pessoas ainda não recorresse a figuras divinas ou algum tipo de mito para responder tanto as perguntas que seguem sem resposta, quanto as perguntas cujas respostas já existem. O ser humano nunca lidou bem com o desconhecido e não tem lidado nada bem com as respostas inconvenientes que vêm surgindo. O papel da filosofia é olhar por trás do véu da ignorância e do senso comum, é não ter medo nem de fazer perguntas assustadoras, nem de chegar em respostas desagradáveis. Mas não foi da noite para o dia que a filosofia surgiu, foi um processo gradual de construção racional. Mesmo assim, por questões práticas de aprendizado e por acontecimentos históricos suficientemente importantes, delimitamos um marco específico para o começo da filosofia ocidental. É amplamente aceito que ela teve origem na Grécia Antiga por volta do século 6 a.C. e que o primeiro filósofo da história foi Tales de Mileto. O que delimita esse marco é a transição do pensamento mítico para o pensamento racional. Em outras palavras, paramos de criar deuses, mitos e lendas toda vez que não entendemos alguma coisa e passamos a explicar o mundo por meio da razão. Vale mencionar que existem correntes divergentes que dizem que a filosofia já existia na África muito antes de surgir na Grécia. Mas por que filosofia? A palavra filosofia vem do grego philos, que significa amor ou amizade, e sofia, que significa sabedoria. Então filosofia é algo tipo amor à sabedoria ou amigo do saber. O primeiro pensador a usar esse termo foi Pitágoras. Talvez você conheça esse nome e não tenha boas memórias, graças ao famoso Teorema de Pitágoras, que aliás, ao que tudo indica, não foi descoberto por Pitágoras. E provavelmente argumentar que ele foi um dos maiores matemáticos da humanidade e também o primeiro a usar o termo matemática não seja a melhor maneira de aliviar essas memórias. Então simplesmente pense na malandragem que é responder o que você faz da vida, com a genial frase: eu sou um amante da sabedoria. Daí em diante, a filosofia ampliou os horizontes do saber humano, se dividindo em diversas escolas, pensadores, questionamentos, possíveis e distintas respostas, experimentos mentais, debates de ideia e inclusive diferentes definições para o que de fato é filosofia, o que é ser um filósofo e, finalmente, para que serve a filosofia. Ao decorrer dos séculos, a filosofia se desdobrou nos mais diversos corpos de conhecimento humano, como biologia, psicologia, medicina, astronomia, física, etc., mas nunca perdeu o seu próprio espaço, além de seguir fazendo a sua parte dentro dos conhecimentos que surgiram. Se existe a ciência, existe a filosofia da ciência. Se existe a arte, existe a filosofia da arte e assim por diante. Por exemplo, quando desenvolvemos e testamos uma vacina, estamos praticando ciência. Quando um médico receita ou utiliza essa vacina, ele está praticando medicina. Mas quando discutimos se a vacinação deve ser obrigatória e imposta pelo Estado, entramos na área da filosofia. A filosofia abre o discurso para que os campos de conhecimento conversem entre si. Além disso, questionamentos filosóficos percorreram séculos quebrando a cabeça das mentes mais geniais até obterem uma resposta ou nunca obtiveram uma resposta satisfatória. Paradoxos seguem sem solução, novos paradoxos surgem, e toda vez que expandimos o nosso conhecimento acerca de um tema, surgem consequentemente inúmeros novos questionamentos. Quanto mais sabemos o quão pouco sabemos.
Ainda assim é comum perguntarem: para que serve a filosofia? Isso é mais ou menos como perguntar para que serve a vida. Existe alguma finalidade em viver? Existe alguma diferença em não viver? Deixando crenças religiosas de lado, a princípio parece que não, mas talvez as duas perguntas mereçam uma investigação mais profunda, uma investigação que só pode ser feita por meio da própria filosofia. A filosofia, o amor pela sabedoria, existe dentro de nós desde que nascemos. Quando ainda bebês, olhamos o mundo maravilhados, exploramos, descobrimos, experimentamos. Ao decorrer do nosso amadurecimento, desenvolvemos a cognição, aprendemos a raciocinar, questionamos incansavelmente, temos sede de conhecimento. Acumulamos bagagem intelectual para, a partir dela, resolver problemas, chegar às nossas próprias conclusões e aprender a viver. Enquanto estudamos filosofia, vamos compreendendo melhor as coisas que nos cercam e a nós mesmos, internalizamos conceitos, debatemos, discordamos de argumentos, formamos as nossas próprias ideias. Se você pergunta a 100 diferentes físicos o que é física, eles terão respostas parecidas, se não iguais. Mas se você pergunta a 100 diferentes filósofos o que é filosofia, existem grandes chances de que você tenha 100 diferentes respostas e, pior, uma mais intrigante e convincente do que a outra. Como bem colocou Kant, não se aprende filosofia, aprende-se a filosofar.